Quem sabe aqui quanto tempo falta para o Natal? Hã? 2 meses e meio, mais ou menos, né? 2 meses e 20 dias. 2 meses e 20 dias. Só 2 meses e 20 dias. Galera, olha só. É o seguinte. Todo ano a nossa igreja faz um especial de Natal. Todo ano faz um especial de Natal. Vários ministérios se apresentam, tal. E esse ano a gente quer fazer assim um grande mesmo assim musical de Natal, da juventude e adolescentes, basicamente. Mas assim, eu queria que fosse assim uma coisa bem bonita, bem bonita. Vai estar envolvido o Ministério de Teatro, Ministério do Teatro. Quem faz parte do Ministério do Teatro? Levanta a mão assim. Pronto, essa galera aí, toda essa galera aí. Quem aqui, teve uma época que a gente tinha coral jovem, quem fez parte do coral jovem aqui? Levanta a mão. Pronto, já começa com vocês. Já começa com vocês. Então olha só, a gente vai fazer um musical, certo? Um musical no final do ano, com teatro e tudo mais. E a gente precisa de pessoas. Logo vocês. Precisa de vocês, certo? Então, você tem que estar numa célula para participar. Tem que estar numa célula para participar. Ou então você não tá, você entra na célula, tá certo? E comece. Então é o seguinte, queria que Moisés ficasse de pé e viesse aqui à frente. Moisés. Pode vir, Moisés. Então olha só. Então, como vai ser um musical também, e Moisés é o nosso regente do coral da igreja. Então o que é que eu queria pedir a você? A gente precisa de 175 pessoas. Não, é sério. Mas precisa de um máximo de pessoas possível. Certo? E lógico que atenda sim os requisitos. Seja membro da igreja, esteja envolvido na célula e tal. Então o que acontece? Moisés, ele vai direcionar essa questão das vozes. Sabe? A questão vai estar com o pessoal do Ministério de Teatro, Rafinha, Tibério. E a gente quer fazer assim uma coisa muito bonita mesmo, um negócio assim, né, hollywoodiano. Hollywoodiano é pouco. A gente quer fazer um negócio pibijoviano, assim, entendeu? Uma coisa bem espetacular mesmo. Então o que é que eu queria pedir a você, de verdade? Não importa se você já cantou, não cantou, ele vai direcionar. Se você sabe suar, se você cantou, ajuda bastante. Né? Mas se você quer participar, se envolver, cantar, né, quer estar junto, o que é que eu queria pedir a você? Quando acabar o culto, você vai procurar Moisés. Vai procurar quem? Que é esse rapaz aqui, tá certo? Então quando acabar o culto, procura ele. Ele vai anotar seu nome. Se você já faz parte do coral, já fez parte do coral, então você sabe sua voz. Então ele vai lá marcar sua voz. Se não, ele vai fazer teste, vai marcar com você tudo direitinho. Então eu queria que Moisés falasse um pouco, rapidinho, bem rapidinho. E aí, quando acabar o culto, você procura ele. Amém? Boa noite, galera. Boa noite, galera. Isso que é PIB jovem. Boa noite. Essa voz aí não vai servir para cantar desse jeito, né? Olha, quem já ouviu o coral cantando, esqueça, pensa 10 vezes mais. 100 vezes mais. Amém. Quem já ouviu aquele Mudança de Hábito 2? Mudança de Hábito, aquele filme. É dali para melhor, viu? É dali para melhor, viu? Então, o objetivo é nós fazermos um musical que vai impactar a PIB jovem, quem sabe a gente vá até para Hollywood, né? Mas é fazer uma coisa de primeira mesmo, né? De primeira, sem trocadilhos. Então, não tenha medo. Eu vou classificar sua voz, vou ouvir sua voz. Não tenha medo, não. Você vai fazer o teste individual, se quiser fazer em dupla, também não tem problema. Mas que nós possamos fazer algo que possa ser impactado, para evangelizar, para trabalhar com teatro, com vozes. Quem sabe esse grupo fica até para cantar, fazer um outro musical já na Páscoa. Mas vamos começar com o Natal, né? Que é algo bem diferente. Não é o meu, não é o meu.
Viu? Então, eu só queria que vocês pudessem fazer inscrição, quem quisesse, tivesse interessado, quem quer fazer parte do teatro, procura a pessoa responsável do teatro. Para fazer inscrição com eles, né? E pronto, ali também. E comigo a classificação vocal. Vamos fazer algo muito... Desde quando eu entrei, um ano atrás, há 2 anos... Falar nisso, hoje, faz 2 anos que eu comecei aqui na igreja, viu? Hoje. Né? Hoje falam 2 anos. Eu ainda tenho cabelo. Agora não vão fazer eu cair o restante do cabelo, por favor, senão minha esposa me pega. Mas olha, eu só quero dizer para vocês, vocês têm um pastor que é uma bênção, viu? Valorizem esse pastor, viu? Porque o que ele puder fazer por vocês, ele vai fazer. E agora, o que vocês puderem fazer por ele, façam. Né? Principalmente as orações. A gente sabe que é muito importante. Mas além das orações e orar pelo pastor, a gente quer ver você engajado em alguma coisa na igreja. Não adianta só ficar sentado no banco, esquentando o banco, para quê? Você tem um dom escondido aí, traga, pode ser na música, pode ser no teatro, pode ser no louvor, pode ser em qualquer área da igreja. Faça alguma coisa, não deixe para depois, certo? Então eu vou estar lá fora esperando vocês com uma ficha e vocês vão colocar só o nome, telefone e se souber a voz, se não souber, depois eu marco a classificação com vocês. Amém. Deus abençoe, viu? E pode ter certeza, assim, o que a gente puder apoiar, eu creio que vai ser um grande espetáculo para a glória do Senhor, amém? Queria lhe incentivar mesmo, participe, sei que vai ser bênção, de verdade. Galera, olha só, eu estou viajando da madrugada de quarta para quinta-feira, é o maior congresso de jovens do país, eu vou ser um dos preletores lá do congresso, e vou também ter um momento onde a gente vai reunir todos os líderes de jovens, já tem líderes de jovens assim, do país inteiro envolvidos, então vai ter um momento lá, que terão 5 líderes de jovens do Brasil, para falar sobre o que é o Ministério da Juventude deles, o que é feito, né? Ideias para o Ministério de Jovens, e eu tive o privilégio, a honra de ser um deles. Então, esteja em oração por isso. Então, esteja em oração por isso. Eu viajo na quarta-feira de madrugada e chego no sábado, 2 horas da tarde. Então, eu creio que Deus vai agir poderosamente, mas esteja em oração por isso. Amém, galera? Amém mesmo? Então, pessoal, olha só, tem uma mensagem, tamanho do mundo, tamanho da Bíblia, para trazer para vocês, algo em torno de 2 horas, fique tranquilo, tá certo? Mas é brincadeira, eu trouxe a mensagem mesmo, mas infelizmente eu não vou poder pregar, assim, o que eu queria. Até pelo adiantado da hora mesmo, e eu queria que vocês vivessem esse momento em comunhão. Mas eu queria que vocês, esqueci o óculos, eu queria que vocês abrissem, abram por gentileza a palavra do Senhor em Provérbios 4. Pode passar aí. Qual é o carro? Um Export preta, que placa? MOG alguma coisa. MOG 0305. Já foi embora? Já foi para lá. Beleza. Então, olha só, Provérbios 4, versículos do 20 ao 27. Provérbios 4, versículos do 20 ao 27. Eu vou pedir aos irmãos, mas pode botar lá. Então, pedir aos irmãos que abram. Olha só. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Inclusive eu. Provérbios
4, versículos de 20 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Filho meu, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de ti. Pondera as veredas dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Fecha teus olhos, baixa tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero pedir a Ti, Deus, em nome de Jesus, que Tu fale ao nosso coração. Eu não vou ter tempo, Senhor Jesus, de expor aquilo que eu pretendia expor. Mas que Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração pelo simples, ó Deus, ler da Tua palavra. Que o pouco que falarei aqui, Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. E que acima de tudo, Senhor, possa arder em nós o desejo de buscar conhecer ainda mais a Tua palavra. Eu quero Te pedir, Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. E que, em nome de Jesus, esse tempo seja tempo de crescimento. É assim, Deus, que eu oro, em nome de Jesus, amém. Galera, é o seguinte, minha esposa hoje me perguntou, Martinho Júnior, quando é que você vai começar Provérbios, que você já disse umas 10 vezes que ia começar, e nunca começa, Eu vou começar, meu irmão, vou começar, mas não hoje, porque não vai dar mais tempo, tá certo? Então, olha só, quem já leu aqui o livro de Provérbios? Quem já leu? Levanta a mão. Pronto. Então, quem nunca leu, levanta a mão. Pode, tem muita gente, levanta a mão mesmo para valer. Pronto. Então, olha só. Você vai ter 31 dias. 31 dias para ler esse livro. 31 dias para ler esse livro. É um desafio que eu queria lançar aqui no culto jovem. 31 dias para ler o livro de Provérbios. Eu já li o livro de Provérbios numa tacada só, é muito rápido, é muito fácil de você ler. Por que 31 dias? 31 dias porque são 31 capítulos e você pode ler um capítulo por dia. Então, o que é que eu quero fazer com você? Pastor, eu vou ler 10 de uma vez só. Não quero. Eu quero que você leia exclusivamente um capítulo por dia, começando por hoje. Todo sábado eu vou perguntar quem leu. Todo sábado eu vou perguntar quem leu. Quem leu tudinho, né? Aí eu vou dar a oportunidade de alguém dizer um versículo que mais lhe marcou. Você vai dizer, o versículo que mais marcou foi Provérbios 1:10. Então, eu vou dar a oportunidade e você vai dizer qual foi o provérbio. Não precisa decorar, não. Dizer na hora. Você vai dizer qual foi o provérbio. Por que eu só quero que você leia um capítulo por dia? Porque Provérbios é o tipo do livro que você não pode ler nas carreiras. Porque tem livro da Bíblia que você lê assim, meio que uma história. Né? Uma história. Mas Provérbios não é assim. Provérbios, ele é uma coletânea, né, de expressões de sabedoria. Então você tem, por exemplo, eu poderia pregar aqui em cima de um versículo só, fazer uma pregação inteira sobre um versículo. Porque elas são porções de sabedoria. Então não tem sentido você ler Provérbios
nas carreiras como quem está perdendo o ônibus. Não tem sentido. Você tem que ler Provérbios meditando. Talvez você lê um texto, um versículo, e ali você vai ter que parar para refletir sobre aquilo. Por exemplo, Provérbios nos ensina, você vai ver lá, Provérbios nos ensina, por exemplo, sobre a questão de fiança, negócios, ele fala sobre isso. Tem muita gente que mete os pés pelas mãos em negócios porque não leu Provérbios. Se tivesse lido Provérbios, não tinha metido os pés pelas mãos em negócios. Provérbios fala sobre palavras da boca. Então tem muita gente se metendo em fria, grande, e botando os outros em fria. Né? Se metendo em fria e botando os outros em fria. Né? Porque não lê aquele texto de Provérbios. E tem muita gente se dando mal em muitas áreas da vida, porque não aplica os princípios do livro de Provérbios. Então olha só, velho, é o seguinte, a palavra de Deus ela é muito simples. A palavra de Deus, ela é verdade e ponto. Quer você acredite nela ou não. Você pode viver a sua vida inteirinha sem ler um ponto da Bíblia. Você pode viver a vida toda sem ler um ponto da Bíblia. Mas o que ela fala vai se cumprir na sua vida, independente de você crer ou não. Seja coisa boa, seja consequências ruins. Por isso que é muito melhor você ler, entender e passar a viver, do que ser surpreendido na vida, com consequências das quais você frustrantemente tem que enfrentar, justamente porque não conhecia a palavra. Porque Deus não está muito preocupado se você acredita nele ou não, do ponto de vista de sua existência. Você não vai ver na Bíblia um texto dizendo assim, querendo provar a existência de Deus. A existência de Deus, ela é presumida na palavra. Ela é presumida na palavra. Você tem argumentos que você encontra na palavra para expor, né, a sua existência, mas ela é presumida. Ela parte, ele diz assim, no princípio criou Deus, ponto. Ele já parte da consciência da existência de Deus. Então, suas palavras que nunca falham, suas palavras que não têm fim, sempre haverá de se cumprir. Quer você acredite nela ou não. E você vai viver as consequências da palavra do Senhor, as consequências daquilo que é dito pela boca de Deus, quer você acredite nela ou não. Então, por isso que nós pedimos que conheça a palavra do Senhor, viva essa palavra, tenha a consciência de verdade, fome e sede por essa palavra. Porque se você tiver fome e sede dessa palavra, você pode ter certeza que muita coisa você vai deixar de fazer, muita coisa você vai passar a fazer, e muitas consequências boas você vai viver. Olha só, a palavra do Senhor, ela nos fala sobre a eternidade, então ela nos adverte de como é que vai ser o fim das coisas, então ela diz como é que vai ser o fim dos justos e dos injustos, ela fala daqueles que são tementes a Deus ou não, então ela nos prepara para a eternidade, mas, a palavra do Senhor também nos prepara para a vida aqui, agora, quando eu estudo, não estudo, naquilo que eu faço, meus negócios, a Bíblia fala sobre isso. Uma vez eu vi uma afirmação extremamente equivocada, de que o cristianismo, ele é na frase de que eu ouvi, uma religião que ela pensa apenas do ponto de vista da eternidade. É mentira. Ela não pensa apenas do ponto de vista da eternidade. É lógico que ela fala de eternidade, nos revela sobre a eternidade, mas ser cristão é viver o reino de Deus aqui e agora. Quando Jesus falava sobre o reino de Deus, a gente vive essa tensão. O reino de Deus já existente no nosso coração e a consumação da vinda
integral do reino de Deus quando o Senhor Jesus vier em glória, né, para estabelecer de uma vez definitivamente o seu reino e julgar a todos. Então vivemos esse período de tensão, mas no meu coração, no seu coração, o reino de Deus já tem que começar. A soberania e o senhorio de Deus já tem que começar. E se o senhorio e a soberania de Deus já tem que começar, esse Deus me ensina, não só do ponto de vista da eternidade, porque tudo que eu faço aqui repercute na eternidade, mas Ele me ensina a viver meu dia a dia. Ser cristão é ser cristão nos negócios, ser cristão é ser cristão no relacionamento familiar, ser cristão é ser cristão na minha relação com meus amigos, ser cristão é ser cristão na universidade, ser cristão é ser cristão hoje, agora e para sempre. Amém? Então, você vai ver, querido, que o livro de Provérbios, ele é um livro extremamente prático. Extremamente prático. Vai falar sobre casamento. Ele vai falar sobre pessoas com as quais você não se deve se envolver. Ele vai falar de pessoas das quais você deve se afastar. Ele vai falar de muita coisa na sua vida e que você certamente irá se identificar. Então eu queria fazer esse compromisso com você agora. Amém? Então, qual é o compromisso? A partir de amanhã, amanhã é domingo, primeiro dia da semana. Então, a partir de amanhã, começa a contagem da leitura conjunta do livro de Provérbios aqui na juventude, capítulo após capítulo. Amém? Então, começando amanhã. Se você quiser ir acabar, mas vai ter que voltar todo dia para ler e meditar naquele capítulo. Porque o importante vai ser isso, ler e meditar. E escolha um versículo durante a semana, que mais marcou a sua vida. Quer dizer, esse versículo aqui foi pau, esse aqui, Jesus, meu irmão, Jesus direcionou para a minha vida. Porque aí no culto, eu não sei se será espontaneamente, ou se será assim, tão espontâneo quanto foi aqui, tá certo? A gente vai, eu não vou dizer assim que na carreira não, porque o povo vai se afastar com medo de eu chamar no culto. Mas eu queria que você selecionasse, quem vai ganhar isso é você. Amém? Então vamos fazer esse compromisso, sim ou não? Levanta a mão. Todo mundo, levanta a mão. Aquela tá assim, levanta a mão, assim. Então, levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Mão levantada. Mão levantada. Jesus voltasse hoje, quem queria ir? Levanta a mão. Pronto. Então olha só, você vai dizer, Senhor Jesus, me ajuda a entender a Tua palavra. Me ajuda a aplicar a Tua palavra. E que nesses 31 dias, lendo Provérbios, Tu fale ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Faça isso e você vai ver como você vai crescer. Amém? Eu não vou pregar mais, né? Eu não vou pregar mais, porque se eu fosse falar aqui, tem 17 slides ainda depois desse. Então, não vou fazer mais isso. Então, ore a Deus, assuma esse compromisso, e eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração. Eu não vou pregar versículo a versículo, né? Até para deixar vocês muito tranquilos, senão vai acabar quando Jesus voltasse, quando eu fosse pregar versículo por versículo. A última experiência, né, me mostrou isso. Eu vou pregar tematicamente, certo? Tematicamente. E Deus vai falar muito ao teu coração. Vamos ficar de pé, todo mundo agora? Pessoal, olha só. Nós vamos orar a Deus agora, por um momento muito importante que nós vamos ter amanhã. Eu não vou direcionar nenhum candidato, aqui fique tranquilo, explique a cabeça em relação a isso. Não vou direcionar nenhum candidato, nada. Eu só quero que você entenda
consciência que nós devemos ter nesse momento. Todos nós nos colocamos em uma postura de reivindicar muita coisa. Há um tempo atrás, a juventude foi mobilizada a reivindicar direitos, a querer mudanças, a querer tantas coisas. Pois bem, velho, mais do que discurso, o momento chegou, velho. Mais do que discurso, o momento chegou. Existe uma frase de Maquiavel que eu não concordo plenamente, mas ela evidencia um pouco. Eu não concordo plenamente porque ela traz um juízo de valor quanto ao povo, mas ela tem um fundo de verdade. Diz assim: cada povo tem um governo que merece. Essa frase é de Maquiavel. Se estamos em um país democrático, e nós tivemos esse privilégio de nascer em um país democrático, muita gente aí fora não teve esse privilégio. Nós tivemos esse privilégio. Você teve o privilégio de não precisar de passar pelas diretas já, de não ter passado por regime de ditadura, de ter fazer. Nós tivemos o privilégio de nascer numa geração livre, livre para se expressar e livre para julgar. O que eu queria lhe pedir, meu irmão, de verdade? Se você vota, certo? Por interesses pessoais do seu empreguinho, do seu emprego, do seu coisa, você vota. Então, não ache ruim a corrupção que o país que nós vivemos. Porque se você se deixou corromper quando votou, o que vai ser reproduzido lá é apenas sua própria corrupção. Nós vivemos a oportunidade de votar por consciência. Nós vemos a oportunidade, de fazer diferença. O que eu lhe peço de verdade? Reflite em quem você vai votar, pense sobre isso. Amanhã é a nossa oportunidade de olhar para a nação que queremos viver nos próximos anos. Então reflita de verdade, ore em relação a isso, peça a Deus direção em relação a isso, de verdade, e deixe Deus dirigir você, sabe, deixe Deus conduzir você, mas que esse voto seja um voto consciente, para nós refletirmos que tipo de sociedade nós queremos viver, que tipo de sociedade nós queremos viver, que tipo de realidade nós queremos viver em termos de pensar como é que vai ser os valores, aquilo que vai normatizar, o nosso país. E se tem uma coisa que é importantíssima hoje, é realmente nós refletirmos sobre isso. Porque o que nós receberemos nos próximos 4 anos vai depender da liberdade, da consciência do voto que você tiver. Então a minha oração de verdade é que Deus oriente você, Deus dirija você, que você vote para além de suas conveniências pessoais, que você vote pensando em uma perspectiva de futuro, da sociedade que você quer construir, porque é isso que está em jogo. E se Deus abençoar, nós viveremos sim um tempo novo, um tempo de mudança que sempre nós desejamos há um tempo atrás. Então, a minha oração é simplesmente essa, sabe? Que Deus lhe dê sabedoria, Deus lhe dê direção. Esse é o tempo de nós colocarmos realmente naquela urna aquilo que nós queremos para a nossa nação, para o nosso país. E que o Senhor nos abençoe em relação a isso. Amém, queridos? Feche teus olhos, nós vamos orar. Pai querido, eu louvo o teu nome, Senhor. Eu louvo o teu nome, ó Pai, por essa oportunidade. A oportunidade, ó Deus, de viver em um país democrático. Nenhum ou poucos de nós aqui tivemos que viver uma realidade de lutar pelo direito do voto. Nós recebemos isso. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu nos orientes, Senhor, a votar, ó Deus, conscientemente, a transcender a ótica do egoísmo e a pensarmos
em termos de sociedade. Quais são os valores que nós queremos que seja vivenciado aqui no nosso país? Quais são, ó Deus, os princípios que nós queremos que seja vivenciado em nosso país? Quais são, Senhor Jesus, ó Pai, as diretrizes que nós queremos viver como cidadãos? E que em nome de Jesus nos dê sabedoria. Sabedoria para escolher. Sabedoria, ó Deus, para votar. Livre de tudo, livre. Porque se cantamos que somos livres, se cantamos que Jesus nos libertou, nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos escravos de ninguém. Nós votamos com consciência, pedindo um Brasil melhor, pedindo um Brasil onde a tua palavra seja manifesta, teu nome seja anunciado. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Deus, que cada pessoa que irá votar, que tu possa inquietar, e que em nome de Jesus, ó Pai, aquela urna represente um pouco mais de ti, Senhor. Pai, abençoa, Pai, abençoa as nossas vidas. Nos dá, ó Deus, ó Pai, amanhã um dia, ó Deus, tranquilo, na tua presença. Deus, que não haja nenhum mal, que tu nos conduza, Pai, debaixo da tua santa paz. E que próximo sábado, lá no Espaço Gospel, estejamos te louvando. Amanhã mesmo, nos cultos de manhã e de noite, estejamos te louvando. E a tua graça repouse sobre nós. É assim, Deus, que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe, galera, em nome de Jesus.